Amém, meus irmãos? Muito bem. Deixa eu preparar o meu cronômetro aqui. Porque assim eu não passo do tempo, né? Que nem aconteceu no estudo de quarta-feira, né? Eu indo embora com o estudo, falei, irmãos, eu não quero passar do tempo, né? Como aconteceu um pouco nos outros estudos, e mal sabia eu que já estava em quase 50 minutos de estudo e eu ainda não tinha terminado o que eu tinha para terminar. E aí, então, acabei passando de 1 hora no estudo. E eu não quero, e a gente não pode, nós temos também um tempo muito abreviado aqui, mas nós queremos aproveitar o tempo que teremos para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém? Muito bem, queridos. Lucas capítulo 13, versos de 22 a 30. E o outro texto, João 14:6. Quem conhece João 14:6, de repente não vai precisar abrir. Algumas pessoas falam, não, pastor, esse eu conheço de cor. João 14:6, junto de João 3:16, é um texto bem conhecido. Mas Lucas 13, 22 a 30, não. Nós vamos ter esse texto como texto base. E o texto de João 14:6 é apenas um complemento, onde nós teremos a oportunidade, então, de trabalharmos o tema Jesus, único caminho para a salvação. Esperar que os irmãos possam encontrar o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos de 22 a 30. E João, capítulo 14, verso 6. A igreja achou? Diga amém. Amém. Sigam a leitura, acompanhem a leitura comigo. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados que ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. João 14:6, respondeu Jesus, todos juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Muito bem, queridos. Eu começo a mensagem desta noite destacando que nós temos uma pluralidade de religiões existentes em todo o mundo. E esta realidade expressa o que eu destaco aqui como uma forma inequívoca de que, de fato, o homem, em sua natureza, ele tem uma tendência de buscar a Deus. E o que, na verdade, enquanto o homem, por meio dessas religiões, buscam a Deus, eles o faz de diversas formas, usando, digamos que, inúmeros caminhos para chegarem até Deus. Via de regra, as religiões, elas centralizam os esforços humanos nesta possibilidade, nesta tentativa, então, de chegarem até Deus e buscarem em Deus
algum tipo de favor, e especificamente o favor salvífico. O que eles esperam é serem salvos, que o Senhor os salve, que Deus possa levá-los até os céus. Então eles vão usar aí de alguns esforços, de alguns meios, digamos, humanos para isso. São as formas, as maneiras que eles usam, como as boas obras, usam alguns rituais, algumas cerimônias, usam até mesmo o autoflagelo. Talvez você tenha visto isso em algumas religiões, eles então empreendendo chicotes contra o seu corpo, se sangrando, se cortando ali, em busca do seu Deus, em busca do favor de Deus, para que então esse Deus pudesse ser favorável a eles. E nós temos também as chamadas penitências. Então, quando alguém quer alguma coisa de Deus, eles então fazem aí um voto, eles buscam de alguma forma receber algum tipo de bem do Senhor. Vão daqui até um determinado lugar, de joelho, carregando uma cruz, e aí então eles tentam obter de Deus algum tipo de benefício. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é o que as Sagradas Escrituras dizem a esse respeito. O que a palavra de Deus fala sobre este caminho até Deus? Como que o homem pecador que é, condenado que é, pode então chegar até o seu Criador? Então, enquanto que muitos creem naquilo que nós também já ouvimos muito falar, de que todos os caminhos levam a Deus, e consequentemente aos favores de Deus, as Escrituras nos mostram algo completamente contrário a este pensamento que afirma que a salvação ela é alcançada mediante os esforços próprios. A palavra de Deus nos fala que a salvação é pela graça, mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9 diz isso: pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E ele deixa claro, o apóstolo Paulo, que isso não procede de nós, isso não vem de nós, isso é dom de Deus, é um presente de Deus, e não vem de obras, justamente pelo fato de que são pelas obras, ou é pelas obras, que os homens procuram então ter algum tipo de parceria, algum tipo de participação naquilo que então procuram ter de Deus. Também destaco Atos capítulo 4, verso 12, quando a palavra de Deus nos diz que só existe um único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa, pelo qual devamos ser salvos. Em algumas traduções coloca isso, né? Pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, se a salvação, queridos, ela está vinculada a um nome, e o nome que nós conhecemos bem, Jesus Cristo, não é? Jesus o Cristo, porque Cristo não é o sobrenome de Jesus, como alguns podem achar que seja. Cristo é o título, e Cristo é o Messias, é a palavra grega para fazer referência ao título messiânico no Antigo Testamento, é o Messias, Jesus o Messias, Jesus o Salvador. Então nós precisamos entender, então, se a salvação ela está vinculada a Jesus Cristo, será que há algum tipo de mérito meu ou seu, que nós possamos então nos basear para que nós possamos ser salvos, para que então nós possamos nos aproximar de Deus, para que possamos obter de Deus algum tipo de favor? Aí é importante nós então entendemos ou lemos mais uma vez João 14:6, quando diz que Jesus é o quê? O caminho. Quantos caminhos? Um. Quantas verdades?
uma única. Nós temos não apenas uma pluralidade de religiões, mas uma pluralidade também de verdades, quando eles dizem que não há verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. E a Bíblia está dizendo que só há um caminho, só há uma verdade e só há uma vida. Uma vida. E a vida, ela vem do doador da vida. Jesus Cristo, o doador da vida. O caminho que nós precisamos ir para que nós possamos chegar até a presença de Deus. Voltando a nossa atenção agora para o nosso texto onde nós vamos então expô-lo, compreender esta mensagem que fala que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Eu chamo a atenção dos irmãos para que você esteja aí aberto, espero que você esteja aberto. E quando nós observamos todo o capítulo 13 do Evangelho de Lucas, nós então vamos por partes ali percebendo o ministério de Jesus, como que algumas coisas estão acontecendo, e dentro dessa proposta de Jesus Cristo, de se apresentar, de se revelar como o Filho de Deus, o Messias prometido, algumas coisas vão acontecendo, e tudo isso, todas essas coisas são usadas para apontar para uma necessidade em Cristo, a necessidade de salvação em Jesus Cristo. Então nós temos dos versos de 1 a 9, algumas coisas acontecendo, algumas tragédias acontecendo. Essas tragédias de fato causam comoção social, comoção geral, porque é um evento de muito sangue, pessoas morrendo, tragédias acontecendo. Eu até preguei isso já para os irmãos, usei esse texto como base de uma mensagem, onde o ensino principal é para que as pessoas possam perceber por meio dessas tragédias a necessidade de nos arrependermos. Porque a tendência que algumas pessoas têm é apenas avaliar essas tragédias, colocar Deus como culpado de tudo, e os seus corações continuarem no mesmo estado de endurecimento. Então essas coisas que acontecem, como eu e você nos deparamos com a morte, com tragédias, uma pessoa matando outra por causa de bobeira, por causa de centavos de real, como que eu e você precisamos agir? Voltarmos a nossa atenção para as nossas ações diante de Deus e nos comovermos, nos sensibilizarmos para o arrependimento. Nós vemos os versos então de 10 a 7, mais uma vez, também Jesus Cristo se apresentando, e apresentando o caráter da sua missão e da sua mensagem. Nós vemos nesses textos de 10 a 17, aqui essa mensagem do reino sendo pregada por Jesus, compreendendo a missão de Jesus em trazer não apenas salvação no sentido geral da palavra, mas também trazer uma salvação no sentido de libertação espiritual. Jesus Cristo no seu ministério também libertou pessoas do poder das trevas, pessoas possuídas pelo demônio, pelo diabo. E aí então essas pessoas precisavam de uma libertação, de uma salvação das suas vidas, das suas almas. E nós temos o texto de 1 João capítulo 3, verso 8, também um texto muito conhecido por nós, quando o João diz que o Filho de Deus, ele se manifestou com esta missão de destruir as obras do diabo. Jesus Cristo veio para isso, para trazer liberdade aos cativos, e cativos pelo diabo, cativos por essa força demoníaca, que procura nos tirar então da presença de Deus. Os versos de 18 a 21, temos um recurso que também continua sendo usado por Jesus, para poder ilustrar a mensagem do reino. E é então a mensagem, ou a parábola do grão de mostarda e do fermento. E é interessante que enquanto Jesus se utiliza deste artifício, desta forma de ensinar, de ilustrar a sua mensagem, Jesus Cristo compara também
uma inatividade do seu povo. Que a mensagem do reino tem um poder de crescimento. Ele fala sobre o grão de mostarda, que é pequenininho, mas ele cresce. Fala do fermento também. E ele compara com esta realidade espiritual, esta infertilidade espiritual do seu povo. Que o seu povo não foi feito para não produzir. Nós, como povo de Deus, precisamos crescer, porque a mensagem, ela tem este poder de crescer, de frutificar. E aí leva cada um de nós a essa pergunta: eu e você, o que temos feito para produzir cada vez mais? Se a naturalidade desta mensagem do reino é uma mensagem que pode começar pequenininha, mas depois nós sabemos os efeitos que ela tem, e nós só estamos aqui por causa dos efeitos dessa mensagem que foi pregada no tempo de Jesus Cristo, quando ele deixou esta incumbência aos seus discípulos, para que eles pudessem ir pregar o evangelho a toda criatura, e nós só estamos aqui pelos efeitos dessa mensagem. Então eu e você não podemos ser inférteis, não produzimos. E é interessante que esta parábola, ela assume aqui, essa exortação, apresenta a nossa responsabilidade, justamente de alimentarmos aqueles que se encontram famintos de Deus. E alimentarmos com o quê? Com o pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus Cristo. O foco da mensagem se volta, então, para a pessoa de Jesus Cristo. Não dá, queridos, para pregarmos o evangelho sem falarmos de Jesus Cristo. Uma mensagem de prosperidade, que é o que está aí em foco, não é? Por algumas igrejas, essa mensagem não salva ninguém. E nós temos aí cultos de várias horas sendo então ministrados ali, onde Jesus Cristo é pouco citado. Não são mensagens que nós podemos classificar como mensagens cristocêntricas, ou seja, que tem a pessoa de Cristo como centro, para apontar Jesus Cristo como o único caminho, a única verdade e a única vida. Então, quando nós chegamos nos versos 22 a 30, que é o nosso texto de compartilharmos nesta noite, nós temos aqui algo muito interessante, um questionamento que às vezes algumas pessoas podem achar meio que inconveniente, não pode ser feito. Uma pessoa que começa a questionar algumas coisas relacionadas à palavra de Deus, à verdade que então compartilhamos, às vezes algumas pessoas até ficam meio que chateadas, querem cortar imediatamente o papo, né? Não conseguem prosseguir e explicar para algumas pessoas, tentar trazer luz aos questionamentos que algumas pessoas nos fazem sobre a mensagem de Jesus. Então nós temos aqui um questionamento que é válido, um questionamento que é muito importante. Nós temos alguém no texto, provavelmente que esteve presente nos discursos de Jesus, e trazem até Jesus um questionamento sobre a validade do tamanho de tanto empenho, digamos assim, e dedicação na pregação da mensagem, se é que poucas pessoas vão crer na mensagem. Então nós temos aqui um questionamento bem interessante. Então, por que a gente deve pregar constantemente? Por que nós não devemos cessar de pregar, de falar de Cristo, mesmo sabendo que poucas pessoas vão dar ouvidos a nós? Não é para desanimar? Não é para falar, então se a pessoa não quer ouvir, eu não vou pregar, não vou ficar me desgastando de falar de Jesus para algumas pessoas. Este é, digamos que, o questionamento humano e um combate que nós vamos ver no texto ao que nós chamamos de universalismo. O que seria esse universalismo? É uma crença de que todos no final serão salvos. Não vai haver condenação no final de tudo. Quando Jesus Cristo vier,
Ele vai salvar absolutamente todas as pessoas, não há condenação. É o que algumas pessoas estão pregando por aí nas igrejas. Então deixam de lado a questão relacionada ao pecado e as suas consequências, e apresentam o caráter de Deus como apenas um Deus de amor, que no final de tudo não vai punir absolutamente ninguém pelos seus atos de maldade, pelos seus pecados, como o apóstolo Paulo mesmo diz, que o salário do pecado é a morte. Mas espera aí, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, e no final de tudo Jesus Cristo vem e não vai trazer a morte ou a separação dessas pessoas e Deus. A pergunta talvez dessas pessoas que acham que no final tudo vai ser um mar de rosas é a seguinte: se o reino de Deus visa crescimento, por que será que ainda há poucos que vão entrar no reino de Deus? Não está falando sobre crescimento? Então por que não cresce mais? Não seria muito espaço no céu para pouca gente? Não seria melhor, digamos assim, queridos, facilitar um pouco mais esta entrada no reino para mais pessoas? Vamos facilitar, vamos começar a negociar um pouco o evangelho, não vamos pregar sobre pecado, condenação, deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem, deixa elas viverem as suas vidas de qualquer forma, mas elas estão aqui na igreja, e estar na igreja é melhor do que não estar em qualquer outro lugar. Deixa ela pecar, deixa ela se tornar membro da igreja e viver a sua vida. Será que não há na perspectiva do rei, essa visão de que seria muito mais proveitoso para ele ter um número maior de súditos no seu reino? Por que o reino, sendo algo tão bom, o rei sendo alguém tão maravilhoso, por que pode ainda haver poucos que serão salvos? Por que a maioria não se salva? Já passou isso pela sua cabeça? Porque esse questionamento, como eu disse, sendo válido, sendo importante, envolve pessoas que fazem parte da nossa família. São pessoas que nós gostaríamos que estivessem conosco nos céus, onde eu e você temos a certeza de que estaremos quando os nossos olhos fecharem, quando o nosso tempo se esgotar aqui na terra. Nós gostaríamos de encontrar pessoas conhecidas, pessoas que fazem parte da nossa família, pessoas que nós amamos, pessoas que nós consideramos como pessoas excelentes. Como é que fulano de tal, pastor, sendo alguém tão bom, alguém que só faz o bem para mim, alguém que eu amo muito, como é que Deus não pode não salvar essa pessoa da minha família? Eu acho que na verdade ele é muito insensível. E nós precisamos voltar a nossa atenção para as Escrituras. Talvez essa atenção que nós precisamos ter, ela pode ser que vai agir de tal forma na minha e na sua vida, nos tornando um pouco mais atentos, um pouco mais produtivos do que temos sido. Vamos orar mais, vamos testemunhar mais, vamos viver mais do evangelho, não apenas falarmos, mas testemunharmos com a nossa própria vida. E a resposta diante de tantos questionamentos, eu destaco como uma necessidade de um senso de responsabilidade em face à manifestação da graça de Deus. E essa manifestação da graça de Deus aponta para a vinda de Jesus Cristo. Mas como eu e você lidamos com isso? Talvez a vinda de Jesus não represente muito para muitas pessoas, até mesmo para alguns que estejam na igreja, alguns que se dizem e denominam cristãos. Porque sabendo que a graça de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo,
na sua obra, talvez uma compreensão mais detalhada, mais minuciosa, faria com que eu e você pudéssemos ter uma vida diferente, no que tange a testemunho, no que diz respeito a uma vida de piedade, de santidade, como temos trabalhado no domingo pela manhã, tendo as coisas de Deus em alta conta nas nossas vidas. Como diz o texto de Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas tem pessoas colocando o reino das trevas em primeiro lugar, colocando o seu reino em primeiro lugar, a sua própria vida, o seu descanso, o seu prazer, a sua alegria, colocando todas essas coisas num lugar que deveria ser o lugar de Deus, do seu reino, da sua vontade. A resposta humana diante desta manifestação da graça de Deus foi rejeição ao Filho de Deus, foi rejeição da sua obra. Vendo Jesus Cristo crucificado, alguns blasfemavam, dizendo: desce daí, não foi o Senhor que salvou tantas pessoas, agora salva-te a ti mesmo. Rejeição. E quem é que fazia isso? O seu povo. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Por isso que eu digo, há uma necessidade de um senso de responsabilidade nossa, sabendo que poucas pessoas estarão com Cristo, estarão desfrutando do reino de Deus. Como eu e você reagimos a isso? A gente fica numa boa? A gente será que consegue dormir em paz, sabendo que a nossa esposa, o marido, os filhos serão condenados ao inferno? Será que a gente se preocupa com isso, queridos? Será que a gente consegue viver em paz diante de uma realidade de condenação? Nós temos no texto de João capítulo 3, 17 a 30, dizendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Verso 18 é interessante, quando diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E qual é o julgamento? Verso 19 diz: o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A maldade humana. O homem busca o que é mal, rejeita o que é bom. Querem até ser salvos. Eles buscam isso. Usam, como eu disse, as religiões, os seus esforços, as suas habilidades, os seus recursos financeiros para chegarem até Deus, mas nada disso é suficiente. O verso 20 diz: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Sabe qual que é a preocupação desse tipo de pessoa que rejeita o Salvador e a salvação? Olha o que diz aqui. O que eles não querem é que as suas obras sejam manifestas. Eles não querem ser colocados contra a parede. Eles não querem ser chamados de pecadores. Alguns vão falar assim: se alguém merece o céu, sou eu sou uma boa pessoa, um bom marido, eu dou dinheiro aos pobres, eu faço marmita, eu contribuo com a igreja, eu sou um dizimista, um ofertante fiel, não é? Então ele vai começar a colocar várias coisas para tentar se justificar. Chamo a atenção dos irmãos agora no verso 24 do nosso texto base, quando diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Percebam o que Jesus Cristo está falando. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão.
Nós vemos Jesus, então, se utilizando desta parábola da porta estreita, justamente para destacar uma certa urgência, algo muito sério, acerca do ingresso no reino de Deus. Sabe por que é tão sério? Sabe por que ele fala dessa forma? Queridos, justamente pelo fato de que vai haver um momento em que muitas pessoas vão tentar entrar e não vão conseguir. Qual que é o tempo? O tempo é hoje. Se ouvir a voz do Senhor, não endureçam os seus corações. Nós temos aqui um cenário que é justamente usado por Jesus, onde apresenta um dono de uma casa, à espera dos seus convidados, e este dono, ele fez a sua festa, o seu banquete, mas tem hora. Ele não vai ficar esperando a pessoa decidir que hora que ele vai querer então aparecer. Então chega uma determinada hora que ele se levanta, ele vai até a porta, tranca a porta, e qualquer pessoa que vai tentar entrar depois, a porta está trancada. Por que o ingresso é negado? Será que é somente por causa de um atraso? Muitas vezes acontecendo comigo e com você nos nossos compromissos. De repente, se você chegar atrasado na igreja, você não vai encontrar a porta da igreja fechada. Está aberta, o culto já começou, o culto começa às 19 horas. Não é? Mas algumas pessoas chegam um pouco atrasado. Participa normalmente do culto. Agora nós temos um evento que tem um horário que nós não sabemos. O horário em que o Senhor desta casa ele se levanta e tranca a porta. Depois que ele trancou, a porta não é mais aberta. Ele tranca. E o motivo também aqui é justamente porque aqueles que estão pedindo para que as portas sejam abertas diante do Senhor, deste dono da casa, eles são então identificados como pessoas desconhecidas. Não conheço, está tarde, não consigo enxergar vocês. Os versos 25 a 27 diz assim: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, responderá: não os conheço, eu nem sei de onde vocês são. E então vocês dirão as desculpas, né? Comemos, bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas, eu participei do café da comunhão na igreja, eu fui um dia na igreja visitar, eu cheguei lá, dei uma oferta. Senhor, eu sou aquela pessoa que então participou de algum evento da igreja. Desculpas. Quando o povo de Deus estava reunido para glorificar e bendizer o nome do Senhor, algumas pessoas fizeram parte dessa realidade, mas não tiveram nenhum tipo de relacionamento com Ele. E aí, então o verso 27 diz: Ele responderá: não conheço, nem sei de onde vocês são, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. E essa palavra, queridos, duras palavras de Jesus, não conheço, nem sei de onde vocês são, elas dizem respeito ao seu povo. Um povo orgulhoso, um povo que se fundamentava no fato de serem filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Mas só que esses descendentes de Abraão rejeitaram o Salvador, não reconheceram quem ele era. E nós vemos Jesus então dizendo algumas duras palavras de Jesus Cristo, onde nós podemos compreendê-las melhor no texto de João, capítulo 10, verso 14, quando diz lá: eu sou o bom pastor e conheço os meus, e os meus me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Então nós temos aqui, queridos, um quadro de relacionamento. Jesus conhece quem pertence a Ele, aqueles que pertencem a Ele sabem que pertence a Ele, sabem disso.
Jesus Cristo, claro que conhece quais são os seus servos fiéis. E eu e você precisamos ter convicção, certeza a quem nós pertencemos. Há um único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Jesus Cristo. A pergunta é, queridos, até quando que essa porta então estará aberta? Quanto tempo nos resta até que ela se feche por completo? Queridos, a resposta ela é simples. Enquanto tem vida. Quem está vivo aqui, levante a mão. Enquanto, queridos, nós estamos respirando, alguns com um pouco de dificuldade por causa deste item que foi agregado ao nosso vestuário, né? Então a gente vai, se veste, algumas pessoas um pouco mais, né, preocupadas se está combinando ou não. Já tem umas, né, com desenhinho, toda bonitinha, não é? Pastor, tem essa aqui que combina com qualquer uma. Mas eu comprei uma outra lá também de desenho do Darth Vader, bonitinha também, né? Tem umas aí com os desenhos bonitos. Mas quanto tempo nos resta? Você sabe disso? Pode ser que a porta está se fechando para nós, para amanhã, para hoje. Será que estamos preparados para isso? Queridos, o prazo ele se encerra quando o Senhor ele se levantar para fechar a porta. E aí então a entrada ela será impossibilitada. O que Deus requer de cada um de nós? Vigilância, preparação. Mateus capítulo 25, verso 10 diz assim, a parábola que eu até já preguei sobre isso, das 10 virgens. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. E aquelas que tinham saído para comprar o óleo, por causa delas não estarem preparadas para aquele momento, elas puderam participar da festa, das bodas? De jeito nenhum. Nós temos no verso 26, como eu disse, Jesus desconsiderando qualquer tipo de justificativa para se entrar na sua casa. E como eu disse, essas justificativas são tentativas inúteis de dizer que havia algum tipo de relacionamento, ainda que superficial que fosse. Este ambiente onde Jesus está então nos convidando para entrar, entendo eu, querido, ser um ambiente muito particular. Não é qualquer pessoa que pode entrar, qualquer pessoa entrar na sua casa. Bate lá na sua porta, toca a campainha da sua casa. Imediatamente você fala assim, entra aqui, vem cá, senta aqui na minha casa, vai conhecer ali, você leva para fazer um tour pela sua casa. Aqui eu tenho o quarto do meu filho, aqui é o meu quarto da minha esposa, aqui, né, é o banheiro, aqui é a cozinha. Você faz isso? Claro que não. É um ambiente muito restrito, onde nós só convidamos para as nossas casas pessoas que nós temos intimidade e comunhão. Por que seria diferente com o dono da casa, com o Senhor que a parábola então nos apresenta? Casa é lugar de intimidade, é lugar de comunhão. Nós estamos ambientados, familiarizados, somos íntimos, temos comunhão com o Senhor desta casa. E as palavras no verso 27 são duras palavras que nós não queremos ouvir. Nós não queremos dizer essas palavras para ninguém, para que elas se afastem então de Deus, por causa das suas práticas, por causa das suas obras que eram más. É uma triste, mas uma real situação daqueles que então viveram as suas vidas à margem do relacionamento com Deus. E sabe o que eles perderam? Algo que muitas vezes a gente não valoriza, ou a gente não compreende o que significa a palavra Senhor. Muitas vezes a gente chama Deus, chamamos Jesus de Senhor, mas muitas vezes a gente não faz o que Ele nos manda fazer.
E essas pessoas que são proibidas de então entrarem na casa, elas não têm o direito de chamá-los de Senhor. A contínua prática do pecado revela, portanto, a dureza do coração, essa insensibilidade à mensagem que então Jesus Cristo nos apresenta. Qual que é o centro da mensagem de Jesus Cristo? Preparando as pessoas para o reino de Deus. É a mesma mensagem que foi a marca do ministério de João Batista. Arrependam-se. Arrependam-se. O reino de Deus está próximo. Este mal, esta injustiça que essas pessoas então cometeram, consistiu justamente em não terem dado ouvidos ao chamado de Jesus. Você já ouviu Jesus Cristo te chamar? Alguém está escutando Jesus Cristo chamar você hoje, através dessa mensagem? Queridos, essa mensagem é um convite. Essa mensagem é um chamado a cada um de nós ao arrependimento, à comunhão com Ele, sabendo que somente por meio dEle é que nós temos acesso ao Pai. Por isso precisamos nos arrepender, precisamos buscar a santidade, purificação de vida. Os versos 28 a 29, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virem Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Choro e ranger de dentes. Expressões de quê? Sofrimento. E um sofrimento, queridos, consciente. É uma consciência culpada, totalmente ciente, clara, de que tiveram uma oportunidade para reconhecerem Jesus Cristo como o Salvador de suas vidas. Quantas e quantas oportunidades vocês já perderam? Pastor, olha, eu tenho tanto tempo já de vida, muito tempo eu já ouvi falar de Jesus Cristo, mas só em determinado momento da minha vida é que eu tomei vergonha na cara e procurei seguir os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Mas eu perdi muito tempo da minha vida seguindo por mim mesmo, um coração endurecido, insensível, pessoas eu sei que constantemente oraram por mim, e graças a Deus, a porta ainda não se fechou. E graças a Deus, pastor, hoje eu tenho certeza de que eu estarei dentro dessa casa. Eu faço parte dessa realidade. O verso 30 diz, de fato, há últimos que serão os primeiros, e os primeiros que serão os últimos. É o ditado, algumas pessoas colocam esse texto como um ditado popular, né? Os últimos serão os primeiros, mas ninguém sabe qual é o contexto disso. O contexto desse texto aqui leva as pessoas a uma postura de sensibilização, de quebrantamento, de busca por um novo estilo de vida, busca de um relacionamento com Jesus Cristo. São verdades essenciais, queridos, aqui sobre o reino de Deus e a proposta desse reino. É sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta noite. Só há um caminho. Jesus Cristo, o único caminho para a salvação. João 10, 9, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Não esperem que a porta se feche. Não ache que ainda vai demorar para que o Senhor se levante para fechar a porta. A porta é Jesus Cristo. Ainda há um meio para nos chegarmos até a pessoa de Deus, até a presença de Deus.
e desfrutarmos de absolutamente tudo aquilo que Ele preparou para os seus filhos, para aqueles que reconheceram em Jesus Cristo como sendo o único e suficiente Salvador. Portanto, queridos, não se esqueçam, a porta, Jesus Cristo, é uma só, é singular, não tem outro lugar, não há outros meios, não é através de um ritual religioso, mas é por meio de relacionamento com Ele. Basta saber se nós queremos isso para as nossas vidas. A porta, que é Jesus, ela conduz aqueles que por ela passam a pleno desfrute das bênçãos, dos benefícios eternos de Deus. Como nós lemos em João 10:9, quem entra por mim será salvo. Não apenas entrará, sairá, mas encontrará também uma pastagem. Será que eu e você estamos buscando saciar a nossa fome, a nossa sede espiritual em outros caminhos, por meio de outras formas, outros meios? Se você quer ser verdadeiramente feliz, se você quer desfrutar de uma vida que vale a pena, só há um meio pelo qual, como nós lemos, importa que sejamos salvos. Vamos fechar os nossos olhos. Enquanto nós oramos, você possa fazer aí uma autoavaliação da importância da pessoa de Jesus Cristo na sua vida. Como que nós temos vivido nos dias de hoje? O que expressa para cada um de nós a maneira que nós estamos vivendo nos dias atuais? Esta pandemia acabou cumprindo um objetivo de poder peneirar algumas pessoas nos seus relacionamentos com Cristo, como eu também fui. Certamente você que esteve buscando a presença de Deus, certamente você também foi peneirado. E chegou, quem sabe, algumas constatações de que Jesus Cristo, Ele está buscando um relacionamento muito mais próximo, muito mais pessoal com cada um de nós, para que sejamos crentes melhores, servos melhores, pais melhores, esposo, esposa melhores, filhos melhores, funcionários melhores, e somente por meio desse relacionamento com Cristo. Ó Deus, nós mais uma vez em oração queremos agradecer ao Senhor pela mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações. Na verdade, ó Deus, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que estamos tendo de estarmos reunidos aqui, onde cada detalhe deste culto, os cânticos, o texto lido, a mensagem do Senhor exposta, procura levar a cada um de nós para mais perto de Ti. E que ninguém saia daqui desta noite, que ninguém que está em suas casas permaneçam do mesmo jeito, mas possamos, ó Pai, nos aproximar cada vez mais do Senhor. Que todos nós estejamos preparados para que quando o Senhor fechar a porta, nós possamos estar do lado de dentro da Tua casa, guardados e protegidos pelo Senhor, para participarmos do banquete maravilhoso que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E nós Te damos todo o louvor, toda a honra, toda a glória, por tudo quanto o Senhor tem feito e fará por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.